Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Papai, meu papaizinho, você é o capitão dessa casa de alegria, comandando o batalhão. Gosto muito de você, você é meu amigão. Vou lhe dar o meu abraço e também o meu beijão. Papai, meu papaizinho, você é o capitão dessa casa de alegria, comandando o batalhão. Gosto muito de você, você é meu amigão. Vou lhe dar o meu abraço e também o meu beijão. Bom dia. Hoje, para nós, né, homens, é um dia muito especial, né? O Dia dos Pais. Parabéns, então, a você, papai. Parabéns a você, mamãe, que também é papai. E eu queria deixar com vocês uma palavra, assim, que eu gosto muito, né, com relação aos homens, com relação a essa questão, né, masculina, com relação de ser pai. É uma palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. Tenho certeza que você conhece. Capítulo 1, verso 6. E essa palavra é para você, especial, né, no Dia dos Pais. Ser forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Senhor, esteja nos abençoando nesse momento, que vamos falar um pouco, né, conversando um pouco sobre a tua palavra, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, de encontro às nossas mentes, e que essa palavra, Senhor, nos dê ânimo, Pai, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia. É uma palavra, Pai, que venha estar abençoando, ó Pai, aqueles que também são pais, assim como o Senhor. Que nós possamos nos espelhar no Senhor como o nosso grande Pai, como o nosso Abba Pai, como o Pai do seu Filho Jesus, né? Quem nós também temos a sua imagem e semelhança. Que o Senhor esteja nos abençoando através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mas essa palavra é uma palavra muito legal, né? Quando a gente pensa na vida de Josué, em todos os seus feitos, né? Em tudo aquilo que ele fez, sobre toda a conquista de Canaã, como também ele era discípulo, né, de Moisés. Provavelmente saiu ali do Egito, ainda novo, junto com Moisés, e caminhou ao lado de Moisés e aprendeu com Moisés, né, um grande homem de Deus. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa palavra é quando Deus fala para ele ser forte, né, ser forte e destemido. Será que Josué, ele não era forte nem era destemido? Isso me leva a pensar, porque o Senhor disse isso a Josué, né? Quando a gente pensa sobre a vida de Josué, né, lembrando que ele foi um dos 12 espias, um dos principais ali, que foram visitar, né, a terra de Canaã, vigiar a terra, e passou ali naquela terra 40 dias, né? E a gente pensa, será que realmente, por que, né, Deus fala com Josué para que ele fosse forte e destemido? Será que ele não era? Será que ele era medroso? E quando a gente vê os relatos dos espias, né, e apenas Josué e também Caleb ali vem com um relato positivo sobre a terra, a gente pensa, será que realmente ele não era forte? Será que realmente ele não era destemido ou corajoso, né? Questão da coragem. E todo o povo, todos aqueles outros espias, 10 espias, vêm com um relatório negativo sobre o povo, gela o coração do povo, gera o coração das pessoas. Mas Josué e Caleb, eles vêm com um relatório positivo, um relatório de conquista, um relatório de vitória. Né? Será que nós estamos sendo como os 10 espias ou nós somos como Josué e Caleb, né? Nós como pais? Será que nós temos gelado, né, o coração de nossas famílias? Ou será que nós temos motivado o coração de nossas famílias? O coração de nossas esposas, o coração de nossos filhos, o coração de nossos irmãos, nossa família com a qual convivemos? Será que o nosso relatório, às vezes, também
É um relatório de ingratidão, um relatório de medo, né? Ou é um relatório realmente de vitória, assim como foi de Josué? Então Josué, ele nos ensina, né, que nós precisamos ter, a primeira coisa, nós precisamos trazer motivação aos corações daqueles que estão próximos de nós. Eu preciso, assim como Josué, trazer motivação, ver a vitória, ver o invisível de Deus, ver que o Deus, o tamanho do nosso Deus, ao invés de ver o tamanho dos problemas. Ver que a terra era linda, manava leite e mel, mas ela tinha os gigantes. E quem que os 10 espias viram? Os gigantes. E quem que Josué e Caleb viu? O tamanho do nosso Deus. Então Deus nos chama para ver o tamanho do nosso Deus. Ele vê Pai, manancial. Você que é pai, que não é da nossa igreja, você que está nos acompanhando também nesses estudos, Deus te chama para trazer um relatório positivo, né? Então somente ser forte e corajoso. Josué, ele tinha essa fortaleza. Onde que se encontrava a força de Josué? A força de Josué estava no Senhor. Vê que ele, o tempo todo, o relatório dele era positivo, mas positivo em quem? No Senhor. Com Deus nós poderemos vencer. Com Deus nós conquistaremos a terra. A terra já é nossa, né? Então, ele já via a vitória. E dentro de nossa família, a nossa família precisa de nós, né? Pais de verdade, homens, né, com H, maiúsculo, que a nossa família veja em nós a fortaleza, veja em nós o Senhor. Na verdade, vê em nós o Senhor. Então, somente ser forte e corajoso. E por quê, né? Por que Deus fala para Josué ser forte e corajoso? Porque farás esse povo herdar. Olha só, porque farás esse povo herdar. Dá uma ideia assim que nós estamos na frente, nós estamos fazendo com que o povo marche, fazendo com que o povo alcance, né, algum foco, né, que o povo chegue lá. Interessante aqui na minha outra Bíblia, que diz assim: porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei. Mais uma outra versão que eu tenho, essa é uma versão na linguagem de hoje. Olha que interessante que ele fala: porque você vai comandar esse povo. Então nós estamos, né, muitas das vezes na frente de nossas famílias, né? A ordem de comando. Lembra que nós recebemos uma ordem de comando através de Adão, né? Deus mandando a Adão, né, para Adão proteger e vigiar. Então nós, pais, né, assim como Adão, assim também como Josué, nós temos que proteger e vigiar, né, o nosso comando. Eu lembro dos pastores, né, a gente fala assim, não, nós somos pais, não somos pastores, mas os pastores também que comandam, né? E nós pais, nós temos essa coisa de comandar, de guiar, né, a nossa família, guiar os nossos filhos. Para quê? Para quê? Para que eles vivam bem, para que eles sejam realmente homens de Deus, para que eles possam caminhar por um caminho sobremodo excelente, ensinando, né, a criança o caminho que ela deve andar. Isso Deus tem colocado em nossas mãos. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso para quê? Para você poder comandar. E a gente sabe que guiar uma casa, sustentar uma casa, estar à frente de uma casa, ser cabeça de uma casa, não é fácil. Principalmente nesses tempos agora, tempos de pandemia, que nós estamos afastados às vezes, né, de algum dos parentes, algumas situações, e nós temos que ficar presos, né, nesse sistema, longe da igreja, preso nesse sistema do mundo, e ainda tendo que guiar, comandar o nosso lar. Né? E como que nós comandamos o nosso lar? Sendo forte, sendo corajoso, sendo destemido, né, nas leis do Senhor. É engraçado que essa questão de ser forte e corajoso ainda tem um pouco de a gente pensar, né, um ambiente de humildade. O que é humildade, né? É você deixar-se ser guiado. Deixar-se ser guiado por quem? Deixar-se ser guiado pelo Senhor. E o Senhor traz essa palavra
né, para nós hoje. E qual que era o foco? O foco está um pouquinho antes. No verso 3, quando a gente vê todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. Então, olha só, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos, tomando a frente, liderando, né, a nossa família, liderando, né, os nossos filhos, para que nossos filhos não se percam, que eles caminhem em direção também ao Senhor. E para que, aonde nós pisarmos assim, e nós também passarmos isso como herança, né, nossos filhos também, aonde pisarem, eles herdem, né, herdem a terra, para que eles herdem as promessas que Deus tem para nós. Há pouco tempo nós estudamos com o pastor Fabrício, ainda quando estávamos em culto, a quantidade de promessas. Nós temos na Bíblia praticamente uma promessa por hora, né, o ano todo. Você imagina a quantidade de promessas que nós temos. E como nós vamos alcançar essas promessas? Se nós não tivermos uma liderança firme, uma liderança forte, uma liderança corajosa, né, diante de nossa família. Né, nossa família vai se desmoronar, vai se perder. Não é mesmo? Então nós, pais, precisamos ter essa liderança para que, aonde nós pisarmos, aonde a nossa herança, né, pisar, ali nós herdaremos, onde os nossos filhos pisarem, né, vai ser a nossa herança futura, para que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. O interessante é que esse ser forte e corajoso não é para enfrentar, né, um inimigo tão assim, na espada, assim como a gente pensa, né, os perigos, né, mas os perigos reais da vida, né, quando se levantam os problemas, nós precisamos ser fortes e corajosos. Quando se levanta o desânimo, né, nós precisamos ser forte e corajoso. Quando se levantam, quando abaixam, né, as economias, quando se levantam as contas, né, a gente fica desesperado. Ainda mais agora nesse tempo, alguns perderam empregos, outros tiveram o salário diminuído, meu salário caiu, né, o nosso salário foi dividido. Mas nós precisamos ainda assim ser forte e corajosos. É aquela questão, se nós tremermos, né, todo mundo treme. E o interessante nisso tudo, né, aonde que nós encontramos essa força e essa coragem? Nós encontramos na lei. Verso 7, tão somente, se de fato, olha só, tão somente, você só precisa ser de fato, né, firme e corajoso, e tereis o zelo no acordo nos mandamentos da Torá. Olha só aonde que nós vamos ter. Precisamos, terceiro passo, né? Precisamos ter zelo sobre a lei de Deus. Precisamos zelar, né, sobre a palavra, o que a palavra, né, nos indica, o que a palavra nos direciona a fazer. Tão somente ser forte, tão somente ser corajoso, né, humilde, para que você seja guiado por Deus. Nós, pais, homens, nós temos a questão de querer sempre ser guiado e não ser... nós queremos guiar e não ser guiados. Né? A gente não tem a questão assim, de ser liderado, a gente não gosta muito dessa questão. Nós gostamos muito de liderar. Nós gostamos muito de estar à frente. Mas com Deus nós podemos estar à frente. Nós precisamos ser humildes e deixar com que Deus nos guie, com que Deus nos leve. Então, pai, ser forte, ser corajoso, ser líder, né, da sua casa. E da onde que você vai tirar essa liderança? Do poder da palavra do Senhor. Então o êxito que nós temos, o êxito que nós vamos alcançar, né, nessa liderança, da onde que ela vem? Ela vem da obediência. Então você pai, você mãe que também é pai, né? A gente fala assim, o pai, mas também a gente sabe que muitas mães também são pai, muitas mães lideram as suas casas, né? A gente fala assim, mas o pastor está falando só para os homens. Não é, a gente sabe que muitas mulheres também lideram as casas. A gente sabe que muitas mulheres também ajudam, né, os seus maridos a liderar a casa, a sustentar a casa, a estar junto, estar na frente. Mas aonde que vem? Da onde que pende, né, a obediência?
nós pais precisamos ser obedientes. Eu preciso ser obediente, você precisa ser obediente. Interessante que os nossos filhos, né, os meus filhos vivem me copiando, né, são nossas cópias. Então, se eu gosto de cozinhar, os meus filhos gostam de cozinhar. Se eu gosto de plantar, meus filhos gostam de plantar. Se eu sou um mecânico, meu filho gosta, né, de estar ali junto, mexendo com ferramentas, estar no meio da graxa, né, na mecânica. E eles ficam o tempo todo nos copiando, né, observando. Ele fica me observando, ele fica te observando. O que você faz? O que você faz quando você bate num carro, né, na rua, e você rapidinho se mete o pé? Que você corre? O que você faz quando tem uma pessoa, uma senhora em pé, uma grávida em pé, e você está sentado no ônibus e você continua sentado e deixando ela em pé? E seu filho te observa. O que você faz quando você acha que está longe da igreja e você pode tomar as atitudes, né? Que às vezes no meio eclesiástico a gente não toma, né? Perto dos irmãos, mas algumas atitudes fora, né? E seu filho está ali te observando. A forma com que você trata, né, a sua esposa, a forma com que você trata a sua mãe, a forma com que você mesmo o trata. E ele está ali observando. Então imagina assim, que ele está copiando, né, o seu exemplo. Nossos filhos copiam os nossos exemplos. Eu tive agora, nesse tempo de quarentena, plantando, né, o quintal, plantando couve, alface, essas coisas, fazendo umas hortas. E a Lorena e o Samuel, onde é que eles estão? Lá plantando, né? Tomaram gosto pela coisa, tomaram gosto pela plantação. Se vocês virem os vídeos, né? A Lorena está gravando vários vídeos. Se eu ver os vídeos da Lorena, você vê o que ela fala. Fala das plantas, ela tem prazer em plantar. Né? Quando eu estou na cozinha, ela tem prazer em cozinhar. Ela quer gravar agora uns vídeos de Masterchef. Ela quer ser um Masterchef também, mirim. E eu acho isso muito legal, porque isso é cópia. Então você imagina se nós também copiamos aquilo que está na lei, né? Se nós estamos sendo obedientes à lei de Deus, nós estamos caminhando, né, com a lei de Deus. Aqueles momentos em que você tira para orar, o seu filho está te observando. Aquele momento em que você tira para fazer a sua leitura bíblica, a sua devocional, o seu filho também está te observando. Ele está, através da sua obediência ao Senhor, através da obediência, né, à lei, o seu filho está também sendo obediente e te observando, te copiando. Lembra que nossos filhos estão em formação. Não importa a idade deles, né? Mas eles ainda estão em formação, estão formando o seu caráter. E nós pais temos essa questão, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos para liderá-los, né? Para que eles alcancem tanto a promessa, tanta a herança de Deus, através da obediência. Eles precisam copiar em mim, eles precisam copiar em você, né? A obediência. E obedecer a quem? Às leis do homem? Não. Obedecer às leis de Deus, que já estão descritas para nós. Então, essa obediência, o que ela resulta? Essa obediência, ela vai resultar na conquista, na herança, né, na vitória. Conquistar a terra, a planta dos pés. Então, nesse dia, né, é o meu desejo do fundo do coração, para que eu como pai, né, para que você como pai, para que você como mãe, para que você como líder da sua casa, seja forte e corajoso, né, para enfrentar esse tempo, né, de quarentena, para enfrentar esse tempo de pandemia. Está liderando o seu lar, está sendo exemplo de obediência, né, a Deus. Estamos longe da igreja, né, mas a igreja somos nós, né? Nós precisamos, nesse tempo, estar próximos de Deus. Eu acho que esse tempo foi sobremodo excelente para nós pais. Nós pais temos essa questão de estar trabalhando sempre fora, alguns, né? Mães também. E foi um tempo que nós estivemos mais próximos com nossos filhos. Foi um tempo de reconexão. De reconectarmos, né? De estarmos juntos,
sendo exemplo para os nossos filhos. Maior tempo que nós passamos com os nossos filhos. Maior tempo mostrando para ele o quanto nós somos obedientes à palavra de Deus. Maior tempo tendo essa reconexão, nossos filhos e também com Deus. Você se reconectou, né, com Deus nesse tempo? Você fechou o seu relacionamento, estreitou seu relacionamento com Deus nesse tempo? Foi um tempo de reconexão. Eu acho que Deus, acredito, né, que Deus preparou todo esse tempo, né, com muitas finalidades. Finalidade de expansão da igreja. Finalidade de a igreja ver quem realmente ela é, né? Alguns nesse tempo se esfriaram. Espero que não seja o seu caso. Outros nesse tempo se afastaram realmente. Mas muito nesse tempo se reconectaram com Deus de tal forma, né, que estiveram mais íntimos. Foi um tempo em que nós pegamos mais intimidades com o Senhor. E através disso, né, os nossos filhos, como exemplo também, estão se reconectando com o nosso Deus. Se reconectando com esse amor maior. Oh, meu pai, como meu pai lê a Bíblia, como minha mãe lê a Bíblia. Como que eles têm orado. Como que eles têm praticado o jejum, né? Como que eles têm sido mais carinhosos. Foi um tempo em que nós nos reconectamos realmente. Reconectamos com o outro, aquele que está próximo de nós, dentro de nossos lares, né? Com nossas esposas com os maridos e a esposa com os filhos com os pais. Foi um tempo proveitoso, um tempo que você pôde brincar com seus filhos, um tempo que você pôde estar mais juntos, contando os problemas, com as suas dificuldades, os seus anseios, né? Em que você fez alguns planos e não deram certo, outros planos você colocou em ação. Foi um tempo de reconexão. Mas nesse dia, pai, nesse dia, mãe, que você seja forte e corajoso. Não temas, né? Nem desanimes, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Que o Senhor esteja te abençoando através da palavra dele e que você possa melhorar as suas conexões. Ainda há tempo de você se reconectar com o Senhor, ainda há tempo de se reconectar com os seus familiares, aproveitando esse tempo, né? Que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê paz, e te dê saúde, e te dê bom ânimo, força e motivação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele